Há história, viaja-se no tempo, há arte. A Oeste, há uma cidade à sua espera. De 31 de agosto a 2 de setembro, venha ao Festival Novas Invasões. Reviva as invasões francesas, o mercado oitocentista. Assista a espetáculos de todo o mundo e apaixone-se por Torres Vedras. Festival Novas Invasões. Esta é a 5ª edição, que se iniciará no dia 31 de agosto e terminará no dia 2 de setembro próximos. E, portanto, serão dias em que nós teremos aqui uma vivência de cidade desde aqui do Choupal, e é exatamente por isso a razão pela qual nós estamos a fazer esta pequena conferência de imprensa aqui neste local, aqui no Choupal, porque efetivamente o Choupal é uma âncora naquilo que são o desenvolvimento das atividades durante todo o Festival de Novas Invasões, que ocorrerá realmente neste espaço, mas que fará a ligação com todo o espaço do Centro Histórico, como aliás já vem sendo habitual. O Festival Novas Invasões, como sabem, é um festival que tem estado em crescendo, que nasceu partindo daquilo que foi efetivamente a nossa ligação ao passado, a nossa ligação às invasões francesas, a nossa ligação ao repelir aquilo que eram as ambições francesas aqui também no nosso território, e pretende realmente fazer a ligação a esse nosso passado histórico, mas também dar a ideia daquilo que é o presente e perspectivar o futuro. Portanto, nós teremos naturalmente atividades que têm a ver com o passado, de recriação, nomeadamente o mercado oitocentista, que é sempre algo muito concorrido e muito visitado e muito participado, e depois muitas outras atividades que são desenvolvidas quer pelas nossas associações locais, que se candidataram exatamente para o efeito, quer por outras entidades que nos visitarão exatamente durante os dias do festival. E que sejam bem-vindos ao Choupal, que daqui a poucos dias se irá transformar no paraíso. O Festival Novas Invasões promove o encontro de diversidades e celebra o poder agregador das artes e da cultura enquanto dispositivos capazes de reconstruir a cooperação, o diálogo e a participação, reforçando a empatia da cidade enquanto espaço relacional de proximidade que promove a troca e a partilha de conhecimento, a cocriação e a construção de horizontes comuns, acentuando a sua dimensão de hospitalidade, de integração social e de diálogo intercultural. O Festival Novas Invasões é um elemento estruturante da política cultural e, em sentido lato, da política de cidade que preconizamos. E deve ser compreendido numa perspectiva sistémica no quadro de um conjunto de medidas de política pública que visam garantir a todos e a todas o acesso à criação e à fruição artística e cultural. E afirmar Torres Vedras como um território que confere inequívoca centralidade às artes e à cultura enquanto pilares de desenvolvimento sustentável e não como ornamentos ou instrumentos de entretenimento e de animação supletivos e secundários. Queremos devolver ao espaço público a dimensão lúdica de convivialidade, de descoberta, de curiosidade, de espanto. A vivência do espaço público reforça a empatia das cidades. Queremos, por isso, cada vez mais programar a rua, os largos, as praças, os jardins, onde a vida acontece, num tempo partilhado, que é o tempo das pessoas reais, concretas, de que se tece uma cidade, que é assim transformada num lugar relacional. O FNI é ontem e hoje um festival de todos e de todas, para todos e para todas. Começámos em 2015, fizemos, por isso este é um festival já com 10 anos, não é? 5 edições, é um festival bianual, e este é o primeiro festival após a pandemia e por isso de alguma maneira também nos levou a refletir e a reconsiderar algumas das características que o festival teve nas primeiras 4 edições, a última um pouco mais afetada por tudo aquilo que estava a acontecer, e na verdade introduzimos,
alguns anseios, alguns sonhos antigos, alguns desejos que já vinham de trás e corrigimos, ou achamos que corrigimos, ou alterámos pelo menos algumas das características que nos pareciam menos consistentes daquilo que era as primeiras estruturas de organização daquilo que era o festival. Por isso, uma das coisas que deixou de acontecer, deixámos de ter um país convidado e, no fundo, a própria cidade, o Conselho e as artes e os artistas, mas a cidade em si mesmo, Torres Vedras, passou no fundo a ser quase que o centro, aquilo que é convidado a celebrar, não é? E parámos um pouco com esta ideia do país convidado porque nos pareceu que isso acabou por ser interessante, tinha uma estratégia importante nos primeiros anos, mas acabou por se tornar um pouco reféns dessa questão, porque depois era difícil dialogar, acabámos por nunca tirar grandes vantagens de ter um país convidado, por isso no fundo tornámos a própria cidade, os artistas, as associações, o nosso trabalho, o trabalho de continuidade, como que o centro da nossa atenção e daquilo que é o eixo da programação artística que vamos propor. Também tentámos criar aquilo que tem vindo a ser desde o início um desejo, que é criar um eixo muito compacto, muito insistente de programação que virá desde o mercado oitocentista, que é no fundo o núcleo de onde partiu todo o conceito do festival, não é? Esse tempo histórico, esse tempo de revisitação, essa viagem no tempo, que cada vez que há um mercado oitocentista, cada vez que há no fundo este olhar para trás, para a nossa história, para o nosso património, estamos ao mesmo tempo a revisitar-nos, mas também a construir uma identidade, ou a construir várias identidades, e por isso este processo da construção do mercado oitocentista também tem vindo a ser melhorado, a questão dos figurinos, a questão da cenografia, os grupos convidados, toda a estrutura da organização tem vindo a ser criado um requinto, uma delicadeza, um detalhe com maior aproximação àquilo que é um processo histórico, a ideia de olhar para trás, não é? Nós conseguimos viajar no tempo através do próprio mercado oitocentista, por isso a animação este ano também será reforçada e terá cada vez mais essa preocupação de ser um mergulho no tempo, não é? Uma deslocação da nossa cidade, como se ela fizesse quase que uma espécie de abrisse uma porta e nós saíssemos para uma outra dimensão, para um outro tempo, para uma outra data histórica, e depois fizermos esta tentativa de ligar esse núcleo central, esse tempo histórico, aqui ao Choupal, reforçando toda a programação que vai desde aqui, aumentando o número de atividades aqui no Choupal, aumentando também a presença e o número de atividades na Praça Alberto Avelino, e fazendo uma coisa que é bastante diferente e que nós nunca conseguimos ou nunca tínhamos idealizado desta maneira, que é ter um conjunto de performances e de ações que vai desde a Praça Alberto Avelino até ao Largo de São Pedro. Mas gostava de fazer uma pequena nota preambular para dizer uma coisa que é muito importante, que o Festival de Novas Invasões, que vai na 5ª edição este ano, pressupõe um investimento bastante grande por parte da autarquia, e que isso só é possível, como viram, existindo um executivo que tem um entendimento do que é o festival, que o sabe explicar e que vê a cultura como não como uma mera rúbrica de uma despesa, mas como um investimento. Portanto, um investimento nas pessoas e um investimento nos territórios. E acho que isto é importante passar, porque é uma ideia que é importante localmente e é importante mundialmente. Relativamente aos grandes números, para não me desfocar daquilo que eu vos queria dizer, 3 dias de festival, 31 de agosto a 2 de setembro, 35 horas de programação, em 4 núcleos, portanto entre quinta-feira e sábado, entre as 17 e as 4 da manhã, no espaço público e na Sala Beng. São 53 espetáculos e cerca de 150 sessões nestes 3 dias. Portanto, há uma oferta enorme que abrange, penso eu, praticamente todo o tipo de públicos. Envolvemos 300 artistas nos diversos espetáculos, nos diversos grupos que participam no festival, numa programação que é pensada, imaginada e produzida especificamente para Torres Vedras. Isto é um festival que não acontece por acaso em Torres Vedras, é um festival que foi pensado para Torres Vedras e que tem esta relação muito íntima com o nosso património histórico, mas também com a nossa relação contemporânea com as artes e com a cultura.
É um festival que, por outro lado, não se resume a 3 dias, porque começou a ser feito, ensaiado, produzido há cerca de 4 meses, portanto, desde maio, que diversas estruturas do território e não só estão a preparar o festival, e isto também tem que ser dito, são 4 meses de preparação, só pensando na dimensão artística, já não estou a falar sequer de comunicação ou produção, enfim, que para além da programação oferecemos experiências turísticas, neste caso no dia 1 de setembro, sexta-feira, e no dia 2, a primeira experiência, aliás, ambas as experiências têm uma relação com o património, portanto são passeios pedestres, o primeiro a partir da Praça 25 de Abril, com chegada ao Forte de São Vicente, e o segundo, no dia 2, a partir do posto de turismo e chegada ao Castelo, e na chegada há sempre uma degustação vínica, portanto a relação do património histórico com o enoturismo, que é outro património do nosso território, de Torres Vedras e da região oeste em geral. Portanto, também para aqui é bom que as pessoas vão programando a sua vivência de festival e podendo se inscrever, neste caso, nos postos de turismo ou ligando para os telefones que estão disponíveis também no site. Há história, viaja-se no tempo, há arte. A Oeste, há uma cidade à sua espera. De 31 de agosto a 2 de setembro, venha ao Festival Novas Invasões. Reviva as invasões francesas, o mercado oitocentista. Assista a espetáculos de todo o mundo e apaixone-se por Torres Vedras. Festival Novas Invasões. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.